por mais essa oportunidade, no último culto do ano de 2016. Um pouquinho. Muito obrigado. Aleluia. Em Lucas capítulo 1, palavra que está no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 13. Amém? Lucas capítulo 1, versículo 13. Amém? Os irmãos acharam? Espera aí, irmã Natália, um pouco. Lucas capítulo 1, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Amém? Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Amém? Glória a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Aleluia. Podemos assentar, bendizendo o nome do Senhor. Aleluia. Com essa palavra do 13, nós estamos saudando também os nossos irmãos que estão simpatizantes, amigos que estão vindo também pela internet. Como é o último culto do ano, né, de 2016, aleluia, nós queremos trazer uma palavra, né, de alento para a igreja, né, para que nós possamos renovar as nossas esperanças, né, para o ano que vai nascer, né? Um ano que venha a ser um ano de bênção, um ano de vitória. Glória a Deus. Também a nossa gratidão a Deus, né, porque conseguimos chegar até aqui. Muitos que começaram o ano não conseguiram chegar, né? Houve, no meio da caminhada, houve perdas, né? Eu tive perdas também, no meio da minha caminhada familiar, né? O irmão que faleceu, que já entrou esse ano, mas não concluiu. Muitas famílias ainda irão perder, muitas famílias até o dia 31 irão perder. Se você acompanhar o noticiário, cada dia de feriado é uma mortandade no trânsito. Quando nós somamos praticamente 2 ou 3 dias do final de semana, de um feriadão, dá a média de 30 a 40 mortes entre homicídio, entre acidentes de veículos com morte, famílias que se perdem, né? Mas glória a Deus que Deus tem guardado a mim e você, né? Estamos guardados debaixo da potente mão de Deus. Muitas vezes Deus nos dá livramento, né? Livramento que nós nem sabemos muitas vezes, nem vimos, né? Mas sentimos e sabemos que Deus nos dá o livramento. Foi um ano de luta, foi um ano de bastante batalha, né? Mas glória a Deus, foi um ano de bastante vitórias também. O crente, ele não vive, o cristão não vive só de luta, né? O cristão vive de vitória. É verdade. Nós temos que contar as vitórias, porque as derrotas, nosso inimigo, ele trompeteia, né, muitas vezes, mas as vitórias nós contamos para trás, nós vamos em direção ao alvo. O alvo é Jesus. Talvez na retrospectiva que nós fizemos este ano, o inimigo muitas vezes faz nós olhar para aquilo que nós perdemos,
para aquelas derrotas que nós tivemos. E muitas vezes nós nem nos lembramos, né, dos grandes momentos que Deus nos livrou, que Deus nos deu vitória. Esquecemos e parece que foi tudo ruim. A gente vai fazer uma retrospectiva, né, do ano que passou. Parece que não, né, parece que foi só o sofrimento, né? Parece que foi um sofrimento. Mas glória a Deus. Glória a Deus. E como Davi, nós possamos celebrar a vitória, a derrota, né, sobre o gigante, né? A vitória sobre o gigante, né? Possamos vencer o nosso gigante. Cada um tem um gigante, né? E às vezes eu sempre comento isso, que o gigante ele está dentro de nós. O maior gigante é nós vencermos a nós mesmos, é nós renunciarmos à nossa própria vontade, né? É nós conseguirmos renunciar à nossa vontade, à vontade da nossa carne. Esse é o maior gigante que nós temos que derrotar. Eu gostaria de compartilhar nesta noite com vocês uma palavra, aleluia, de ensinamento. Que muitas vezes, quando nós estamos fazendo uma reflexão, quando nós temos uma vida de oração perante Deus, muitas vezes, e aí eu falo, se nós não anotarmos, né? Se nós não colocarmos as vitórias que Deus nos dá na nossa agenda, nós não conseguimos nos declarar vitoriosos. Amém? Não conseguimos nos declarar vitoriosos. Ou parece até que a nossa oração não é respondida. Muitas vezes nós fizemos tantas orações, tantos pedidos de oração, mas parece que Deus não está ouvindo a nossa oração. O inimigo nos transmite essa sensação, né, que Deus não está ouvindo. Mas glória a Deus, irmãos. Eu quero passar a dizer alguns segredos. Aleluia. Quando eu estava meditando um pouquinho nessa palavra, durante a tarde eu meditava que nós temos que orar mais, né? Nós temos que buscar mais a presença de Deus. Talvez até Deus deixou muitas dificuldades, muitos obstáculos para a nossa vida, para que nós buscássemos mais a presença dEle. E eu estava meditando na palavra, meditando naquilo que já foi feito, pensando, Deus, eu tenho que orar mais. Nesse ano novo que há de entrarmos, nós temos que se dedicar mais à oração, né? Nós temos que buscar mais a presença de Deus. Aquela passagem, Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, ela tem que fazer parte da nossa vida. Orai sem cessar. É um versículo tão pequeno, né? Orai sem cessar, orai todo o tempo, estar vigiando, né? Temos que estar buscando. E a mensagem que Deus me colocou na minha, para compartilhar com os irmãos e as irmãs nessa noite, é o que fazer para que a minha oração seja ouvida. Tem alguns passos na oração que nós temos que fazer para que nós possamos atrair a atenção de Deus, né? A tua oração ela não pode ser uma oração repetida, uma oração muitas vezes, vamos ver pela Bíblia mesmo a oração do Pai Nosso. Cara, a oração do Pai Nosso, ela foi ensinada pelo próprio Cristo. O próprio Cristo ensinou essa oração. Mas não adianta você dobrar o teu joelho e só orar o Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso, né? É uma oração repetitiva. Não, Deus quer que nós, quando dobramos
Deus também quer sentir, Ele quer ouvir a nossa oração. Ele quer ouvir a nossa oração, e através da nossa oração é que Ele sabe o que nós estamos sentindo. Ele sabe como é que nós estamos, né? A oração é conversar com Deus, né? Todo mundo sabe esse segredo, né? Quando nós queremos falar com Deus, nós oramos. Oração é falar com Deus, é a expressão do nosso sentimento, né? É como se Deus estivesse olhando para a janela da nossa alma, né? Quando nós estamos orando, muitas vezes a palavra fala que nós oramos com gemidos inexprimíveis. Há momentos na vida de um cristão, né, que nós não temos nem palavras para orar, mas o nosso ato de dobrar o joelho e derramarmos muitas vezes uma lágrima perante Deus é uma oração, é uma prece. Deus, através da minha lágrima, está sabendo o que você está sentindo. Deus sabe o teu emocional, como é que ele está. E às vezes a gente não precisa falar nada, né? Não precisa falar nada. O versículo básico que nós pegamos aqui foi em Lucas, capítulo 1, 13, fala sobre Zacarias. A palavra diz que Zacarias era um homem, era um sacerdote. Era um sacerdote prudente, um homem de Deus, um homem que oficiava os serviços de Deus, no átrio, no lugar do santo dos santos, né? Quando eu falo isso, irmãos, se fosse no dia de hoje, muitos que entrassem, né? E até eu peço misericórdia para Deus, né? Aqueles que entrassem no átrio, no cenáculo, no santo, no lugar do santo do santo, não sairia vivo. Não sairia vivo. O sacerdote, ele era amarrado uma corda do sacerdote, era colocado uma corda, e tinha que colocar um chofar na terra. E aquele chofar fazia barulho. E ela entrava no templo para ministrar o pão, oficiar o serviço ali no lugar, colocar os pães, era tudo em ordem, tinha que ser tudo em ordem, colocado ali, o pão, no lugar santíssimo. E aquele sacerdote, porventura, colocasse o pão, não tivesse com a sua, né, vestes limpas, que não tivesse ofertado o seu sacrifício, tivesse afastado, né, de mulher, estivesse em pecado, ele não sairia vivo dali. Ele entrava e ele caía morto, ficava naquele lugar. Ali é o lugar santo do santo. Ali é o lugar onde Deus estava, a presença de Deus estava naquele lugar. E aonde a presença de Deus está, não poderia haver mancha, não poderia haver pecado. O pecado gera morte. E a palavra diz que esse sacerdote entrou ali naquele lugar, Zacarias. Zacarias era um homem já de uma certa idade, avançada, e Zacarias não tinha filho, né? E Zacarias pediu ao Senhor um filho. E a palavra diz que quando o anjo chegou até Zacarias, o anjo se apresentou a ele. A palavra fala, o anjo
Ele diz: Zacarias, não tema, porque a tua oração foi ouvida. E a oração é a resposta de Deus. O anjo estava vindo dali trazendo a resposta de Deus para Zacarias. E a palavra diz que Zacarias, ele meio que duvidou, né? Porque ele já estava velho, sua esposa já estava avançada na idade também. Mas Zacarias, quando saiu, quando ele retornou, ele voltou de volta, né? Ele entrou no tempo, oficiou o trabalho e voltou de novo, né? Uma simbologia, né? Quando ele sai do tempo, ele sai mudo daquele lugar. Ele sai mudo daquele lugar. Ele não falava mais. Ele só podia escrever nas tábuas o que tinha acontecido lá dentro. Voltou, ficou os olhos regalados, né? O que houve lá dentro? Ele entrou falando e saiu mudo. Mas a promessa de Deus se cumpriu na vida dele. A resposta da oração dele veio. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz, Isaías 59, versículo 1, eu gostaria que todos abrissem lá. Isaías 59, versículo, se alguém achou, não pode ler. Eis que a mão do Senhor não está encolhida. 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não pode ouvir. Mas as novas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouçam. Amém? Esse é um dos segredinhos, né? A mão do Senhor não está encolhida para que não possa nos tocar. Algumas Bíblias têm essa tradução. nem o seu ouvido, nem ele é surdo, o seu ouvido agravado para que ele não possa ouvir. Deus ouve a minha e a tua oração. Deus ouve todas as orações. Porque Deus não tem defeito, né? Deus não tem defeito, né? Deus ouve, mas às vezes Deus não pode responder às nossas orações. Na parte 2, versículo 2, a Kelly comentou aí, ó, a primeira coisa que Deus não ouve as nossas iniquidades. O que é iniquidade? Você pode perguntar, mas o que é iniquidade, meu caro? Fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Iniquidade é nós sabermos, nós sabemos que nós temos que fazer o certo e nós fizemos errado. Nós nos tornamos iníquos, né? É uma iniquidade, aquilo que você sabe que é certo, né? Você sabe que é pecado fazer tal coisa e você faz consciente. Isso é iniquidade. A Bíblia chama de iniquidade, né? A iniquidade nossa é um dos motivos da separação de Deus. É um impedimento, muitas vezes, porque que Deus não pode atender às nossas orações. Todos nós, desde pequenininho, o Nilvano, o Nil,
criança, a partir do momento de uma certa idade, que ela consegue diferenciar o que é certo e o que é errado, e se ela fizer o errado, ela está pecando, ela está cometendo uma iniquidade. Né? Não, mas ela é tão pequenininha, não. Mas ela sabe o que é o certo. De momento que você vai para o colégio, que você estuda, que você consegue ler, né? Consegue uma compreensão do texto que você está lendo, você está sendo iníquo, você não cumpriu a lei, não é? A gente, pai, eu sou, né? Eu sou pai, né? A gente que é pai, que é mãe, diz: ó, meu filho, não faz isso. Diz: ó, chega lá, senta bem quietinho. Mas a criança chega, muitas vezes, e se esquece. Esquece, né? Faz uma correria, mas daí você olha para ela, pelo menos no meu tempo, né? O pai olhava para a gente e já sabia. Boa coisa não vinha, né? Ou então, né, dava aquele olhar, parecia que estava só uma olhada, a gente compreendia o que ele queria dizer. Ou então, tinha uma promessa para nós, né? Em casa nós vamos conversar. É terrível, terrível, bem terrível. Então, as nossas iniquidades, elas, né, nos impedem. O profeta Isaías, nessa passagem do versículo, que ele fala assim, ó: Deus, como se a parte de Deus, não quero usar uma palavra muito difícil, né? Mas assim, ó, como se Deus incumprisse o rosto. Deus não ficasse tapado de vergonha, né? Eu não quero ver. Às vezes, talvez, ó, vai causar um malefício para a tua própria vida, né? Deus diz assim, ó: as vossas iniquidades fazem separação entre Deus e o vosso pecado, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Não está pecando, sabe o que é certo para fazer e não faz. Pecado é pecado, né? Pecado é pecado. Todo mundo sabe o que é pecado, né? Não existe pecado grande, pecado médio, pecado pequeno. Existe pecado. A Bíblia, a definição é de pecado, mais nada. Se nós não obedecermos, a palavra diz: não obedecemos aos pais e à nossa mãe, nós estamos pecando. É a mesma coisa que nós pegássemos uma arma e tirássemos da vida de alguém. É pecado. Não existe. Para Deus não existe diferença. Pecadinho e pecadão, né? Isso é pecadão, isso é pecado. Mas é como se Deus se envergonhasse, né? O pecado impede que as nossas orações sejam ouvidas. Nosso pecado. Amém? Todos nós pecamos, né? Mas Ele está pronto para nos salvar, né? Está pronto para ouvir o som das nossas palavras, né? No sentido de tomar parte quando nós oramos do nosso sofrimento. Quando nós oramos, é como se nós estivéssemos falando para Deus sobre o nosso sofrimento, né? De uma maneira simples. Deus está tomando parte, está tomando ciência de tudo aquilo que está passando por nós, das nossas dores, das nossas aflições, né? Mas Deus responde às nossas orações em tempo oportuno, né? Deus responde na hora certa. Ele está ali para responder, né? Primeira coisa que nós observamos, quando o tempo voa, a primeira coisa, para o crente, para o cristão ser ouvido, para você que está em casa muitas vezes, que está orando, que ora, que quer
Deus não responde a oração. Mas alguns requisitos. Um dos requisitos é a humilhação. Nós precisamos nos humilhar perante Deus. E nós temos aqui uma passagem, né? Uma passagem em Lucas capítulo 18, irmãos, no versículo 13. A diferença, nós encontramos dois homens orando. Dois homens fazendo uma oração. Um publicano, versículo 13. Quem achou, pode ler. Não achou? O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Amém? Então, a humilhação. Deus, primeira coisa que nós temos que Deus quer de nós é o arrependimento. Quando nós pecamos, Deus já tem uma reserva para nós. Quando nós pecamos, Deus quer que nós se arrependa. Deus já está pronto. Arrependa. Quando nós nos arrependemos, nós não podemos se arrepender e continuar com o nosso orgulho. Mas tu tem que suportar o meu erro. Né? Não, nós temos que nos arrepender. A primeira condição de arrependimento é se humilhar. Nós temos perante Deus, não estou dizendo perante a pessoa, mas perante Deus, nós temos que se humilhar, reconhecer que somos pecadores. Senhor, eu errei, eu pequei contra ti. Aquela parábola do filho pródigo, né? Tá vendo? Do pai, o filho que pegou a herança, depois diz: pai, pequei contra os céus perante ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Lucas capítulo 15. Né? E assim, esse publicano, o publicano diz que ele estava em pé. Em Jerusalém tem o muro das lamentações. Essa oração em pé feita perante o muro das lamentações, né? Ele ficou ali de pé. Se um dia você tiver o privilégio de ir a Israel, né? Você vai passar pelo muro das lamentações. Está lá desde a época de Cristo até hoje, né? Você vai lá, faz uma oração e coloca pedido ali, né? Um papelzinho ali, entre as meiuras do muro, né? Para que a sua oração seja atendida. Mas isso é um ritual humano. Deus não precisa disso. Amém? Deus não precisa. E a palavra diz que esse publicano nem ousava levantar o rosto para os céus, os olhos para os céus, mas batia no peito dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Essa é a condição que nós temos que se achegar a Deus. Mas olha a oração do fariseu, irmão. No versículo 11, um pouquinho, no versículo antes, de Lucas capítulo 18, o versículo 11 diz: o fariseu pôs-se em pé, orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injusto e adúltero, nem ainda como esse publicano. Jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Chegou, se vangloriando na presença de Deus. Se nós entrarmos aqui, cristão, né, mulher? Esse era um cristão assim, ó. Corretíssimo. Ficou como exemplo de a oração que não serve para Deus. Não
não serve para Deus. Uma oração que Deus, né? Porque a pessoa que faz uma oração nesse sentido, ele é justo. Ele não precisa de Deus. Não tem pecado. Só vou dizer, eu não tenho pecado, eu jejuo 2 vezes por semana, eu estou dizendo tudo quando vem, Senhor, tu tem obrigação de me abençoar. Tem obrigação de fazer o que eu quero. E para Deus ninguém põe condição. Deus, Ele é Deus, Ele é soberano. Amém? Nossa condição não é de colocar Deus, confrontar e colocar Deus contra a parede. Nós temos que chegar humilde. A segunda oração que nós vemos aqui, a oração vem depois da humilhação. É necessário quebrantamento. Se arrependeu, mas depois tem que se quebrantar. O que é quebrantamento, irmão cara? É se derramar na presença de Deus, né? Se derramar na presença de Deus. Um homem quebrantado é aquele que se derrama, né? Extravasa, põe para fora, reconhece sua condição de pecador, né? E apela para a misericórdia do Senhor, né? A oração que vem depois da humilhação, né? É necessário para quebrantar diante de Deus, como Ana fez. Ana, irmãos, Ana e Penina. Você conhece a história lá em 1 Samuel de Ana? A oração de Ana foi uma oração tão abençoada que ficou escrito nos anais da Bíblia, né? Foi escrito a oração de Ana. A palavra diz que o sacerdote Eli pensou até, olhando para ela na cadeira, se ele estava sentado, né? O Eli estava sentado, estava no nosso diário hoje aqui. Ele olhou e disse que a mulher orava e balbuciava, ficasse babada orando. E ele disse: mulher, para de beber vinho. Aí ela disse: não, meu Senhor, eu estou quebrantado na presença de Deus. Ela não tinha a palavra, a oração dela foi uma oração que ela balbuciava, ela nem formalizava palavras, mas ela se derramou perante Deus. E Deus abençoou e ouviu e respondeu a oração dela. Respondeu através de Samuel. Deus deu Samuel para Ana. Vem? Né? Por quê? Porque ela se quebrantou, ela orou. A palavra diz que ela orou, pois com a amargura da alma orou o Senhor e chorou abundantemente. Você precisa se derramar na presença do Senhor. Amém? Jeremias 29:13. Jeremias 29:13. Há uma passagem, a terceiro requisito para Deus. Uma das condições, Jeremias 29:13. 29:13. Amém? Com quem eu sou? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Amém? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo. Deus não quer um pedacinho do teu coração, né? De todo o teu coração, né? Com toda a vossa alma, né? O primeiro mandamento é busque a Deus com todo o teu coração, com toda a tua sabedoria, com toda a tua força. Busque a face do Senhor. A terceira condição para que a nossa oração venha a ser ouvida é nós buscarmos a face do Senhor. Buscar a face do Senhor é buscar a presença de Deus na nossa vida. Tem crente que quer servir a Deus a meia boca, tá?
Primeiro, isso nem é muitas vezes aquele que coloca o trabalho, nem é o trabalho muitas vezes, mas ele coloca tudo na frente de Deus. Coloca a diversão, coloca o lazer, coloca todas as coisas, ele coloca na frente de Deus. Depois, se sobrar um tempo, né? Se eu não tiver, às vezes ele dirá, se eu não tiver mais nada para fazer, eu vou na igreja, eu vou orar. Deus, né? Deus não ouve, né? Deus até ouve, mas vai custar responder a oração daquela pessoa que não está, ele não está buscando a face do Senhor com interesse de coração. Ele serve a Deus por constrangimento, ou porque é bom, ou porque está na moda servir a Deus. Coloca Deus em segundo lugar. Primeiro, né, fazer isso. E quer que quando ele dobra o joelho, ele quer que Deus responda a oração dele. Como é que Deus vai responder? Nunca chegou na presença de Deus de coração, né? Nunca chegou na presença de Deus de coração. Está ali, a Mebol tem também Isaías 55, versículo 6. Está sempre na porta da geladeira. Quem é que sabe? Qual? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Isaías 55, versículo 6. Buscar, pode ler, quem achou aí? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ó, você tem que buscar e invocar. O que é invocar? Invocar, você invoca. Invocar é praticamente um estado de necessidade. Invoca o Senhor, né? Você é apelar, né? Um exemplo, se a tua casa, eu sempre digo isso, vamos dizer, se a casa estivesse pegando fogo e você visse passar o caminhão do bombeiro, o que você ia fazer? Não, chamar. Você ia correr, atacar eles ali. E assim muitas vezes nós temos que orar, buscar a presença dele, mas nós temos que invocar. Muitas vezes nós temos que invocar a Deus. Invocar, clamar. Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim. Clama a mim. E responder-te-ei. Amém? E o último, queria mais coisa. Arrependimento. Nós temos que nos arrepender. Uma das condições para Deus nos abençoar é nos arrepender. Salmo 51, versículo 17. Quem é bom de Bíblia, né? 51, versículo 17. 51, 17. Os sacrifícios para Deus são os espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito. Não desperdiçares o Deus. Amém? Amém, irmãos? Então, sabe, quando a gente fala, você tem que sacrificar para Deus responder a tua oração. O salmista Davi daqui a receita. Sacrifício para agradáveis a Deus são um espírito quebrantado. Um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não desprezará Deus. Deus não vai desprezar um coração quebrantado, um coração que se derrama na presença de Deus, um coração doído, compungido, doído, né, na presença de Deus, né, contrito.
pessoa vem e se humilha, né? Ô, meu irmão, me perdoa. Vamos pedir perdão para Deus. Né? Não pede perdão para Deus. Isso é errado. Quem tem que perdoar é eu e você. Né? É eu e você. Deus já perdoou. Deus disse aqui, ó, um coração quebrantado no espírito, né? Quebrantado na presença de Deus, Ele perdoa. Ele não é agradável a Deus. Nem posso colocar no pé, em nome de Jesus. Teria mais coisas, mas vamos deixar para um outro dia. Amém. Então, essas 4 condições, né? 4 condições para Deus, né? Humilhação, passar pelo vale da humilhação. Todo aquele que é humilhado, ora a Deus, irmãos. Deus responde. A oração, né? Depois da humilhação, a oração. Depois buscar a face do Senhor, se arrepender dos seus pecados. Amém? Esse é o propósito de Deus para mim e para a tua vida. Glória a Deus, o coração quebrantado, o Senhor espera. Nós possamos orar mais a Deus. Deus vem responder a nossa vida. Uma das condições de nós, que Deus vem responder a nossa oração, é nós nos quebrantarmos na presença de Deus. Aí Deus vai ouvir a nossa oração. É nós assumirmos a nossa condição de pecadores. Ninguém é mais santo que ninguém. Nós, como igreja, irmão, o pecado da nossa cidade é o nosso pecado. Muitas vezes nós temos que confessar o pecado da nossa cidade. E aí você diz, não, mas eu não pequei. Não é eu que peco, mas o pecado é de nós, todos, da igreja. Nós temos muitas vezes confessar a Deus, para Deus nos afastar da idolatria, né? Da idolatria, do pecado, da prostituição, né? Tudo coisas que desagradam a Deus, das drogas, dos espíritos da violência, do pecado, da cidade, mas que nós como igreja temos que confessar muitas vezes, da opressão, espírito de destruição, muitas vezes tem dentro da cidade, e nós temos que confessar a Deus, pedir perdão a Deus. Senhor, perdoa. A oração, se você for estudar a oração de Neemias confessou o pecado da primeira, da segunda, da terceira e da quarta geração dele. Ele nem participou para trás, né? A oração dele diz, ó, os nossos pais pecaram, se afastaram de ti. Daniel também orou a Deus, oração de confissão, de intercessão, pedindo perdão pelos pecados, que eles haviam abandonado a Deus. Amém? Glória a Deus. Inclina o teu rosto, inclina a tua cabeça, agora vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós te damos graças. Faz de nós homens melhores, faz de nós como igreja uma igreja melhor, que nós possamos estar na tua presença, Senhor. Fica conosco, Pai, abençoa os teus servos, aqueles que não puderem estar aqui, aqueles que nos ouviram através da internet, Pai, que a sua oração possa ser respondida, Pai, que eles possam entender, Pai, esses passos que eles têm que dar muitas vezes, esses 4 passos, para que a sua oração venha a ser respondida. Deus abençoa, nos guarda, nos livra, Pai, de todo mal. Nós pedimos a tua bênção hoje, nos dá um ano vindouro abençoado, Pai, e nos dá discernimento e sabedoria para que nós possamos aprender mais e mais da tua palavra, que nós possamos buscar a tua face, nós possamos buscar a tua presença, e que o teu nome venha a ser glorificado através da vida da tua igreja, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus, que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Se Deus é por nós, quem
Alguém dê um abraço do teu irmão, pelo despedido em nome de Jesus. Um bom, feliz ano novo a todos os nossos internautas que estão nos ouvindo. Aleluia. Sábado não teremos culto, mas terça-feira que vem nós estaremos aqui reunidos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.